Tá bem. Então, boa noite oficialmente. Boa Seguindo noite. o nosso cronograma de lives, nós temos mais uma live dentro da própria temática da psicanálise, e eu diria até uma das temáticas de fundamental importância, que tem a ver com os sonhos. O Freud foi um grande estudioso dos sonhos, um grande revolucionário por trazer todo esse essa possibilidade, né, de estarmos entrando em contato com a simbologia, entrando em contato com esse universo simbólico. E o nosso convidado para a live de hoje é o João Batista Costa Lima. O João Batista realizou a formação dele no Instituto de Psicanálise. Também tive a oportunidade de estar orientando o seu trabalho sobre essa temática na conclusão de curso. E hoje o João, além de atender na clínica, ele também é doutorando da universidade e vai estar apresentando nessa, nessa nova modalidade, que além da live, a gente também está adaptando a linguagem como uma aula aberta, porque os conteúdos trazidos aqui desde 2020 têm sido de tamanha riqueza e de tamanha contribuição para o público que vem acompanhando, que a gente optou por essa transição dos nomes, né? Porque é uma possibilidade de estar aprendendo com toda essa parte didática. Às vezes a gente se empolga no horário, a previsão da live é que dure em torno de 45 minutos, uma hora a explanação, e depois em torno de mais meia hora para discussão, perguntas, comentários. Às vezes a gente se empolga um pouco, né? Mas vamos acompanhando e peço a colaboração também em relação aos microfones, peço a colaboração que liguem as câmeras, que também é importante a gente poder visualizar o rostinho de vocês. Isso, de alguma forma, aproxima, diminui essas distâncias geográficas e somos energia, então o movimento, né, a, o interesse, até mesmo franzir a testa, isso traz essa ideia da presença, isso fortalece. E como a gente vem comentando há algum tempo, o quanto esses encontros eles servem também como um abastecimento emocional. Além de trazer informação, além de trazer conteúdo, a gente vai criando o próprio contato através dessa rotina das quartas-feiras, né? Então, João, seja bem-vindo, te passo a palavra, né? Muito obrigado, doutora Carla. A senhora sabe que é sempre uma satisfação revê-la, poder conviver com a senhora e lhe agradecer pela oportunidade deste espaço. Do mesmo modo, aos colegas todos, aqueles que fizeram a formação junto comigo e aos demais, que muitos eu não conheço pessoalmente, mas teremos a oportunidade, eu acredito que sim. Tá? Bom, quando eu recebi o convite para apresentar essa live, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu pensei o seguinte: esse assunto é por demais extenso, é imenso e é de fundamental importância para a psicanálise, não? Então, o que eu devo fazer? O que seria mais aconselhável eu fazer nesta live? E eu cheguei à conclusão de que eu não deveria abordar a questão teórica propriamente, porque vocês todos estão extremamente bem assessorados no Instituto, com as aulas da doutora Carla e do doutor Salésio. Então, eu pensei numa forma mais descontraída de nós falarmos sobre os sonhos, assim, mais numa perspectiva prática. Foi o que eu tentei elaborar. Espero atingir o objetivo, pessoal. Se não, eu aceito as críticas também e vamos remodelar, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei foi como colocar um título para isso. E foi esse título que eu encontrei, Dialogando com os Sonhos. Por quê? Porque o sonho é uma constante na psicanálise, sim. Na clínica psicanalítica, sim. E é através deste diálogo entre o analista e o analisando a respeito dos sonhos que é possível elaborar uma forma de atingir a chave
que abre o inconsciente, que chega ao inconsciente. O sonho sempre está no inconsciente. E essa é uma das dificuldades que temos para tentar abordá-lo. Então, a primeira questão importante é essa aqui. A curiosidade a respeito dos sonhos, ela se perde na história da humanidade. Sabe? Desde que o ser humano é ser humano, se entende como tal, lá no tempo tribal, já existia o sonho. E sempre havia alguém que tentava entendê-lo, ou tentava explicar para o outro sobre o que ele havia sonhado. E essa prática sofreu muitas distorções ao longo da história, já serviu para todas as finalidades possíveis, imagináveis, das mais honestas até as mais desonestas, né? E até hoje, ainda ocorrem esses desvios no sentido de interpretar os sonhos. Então, é uma história tão antiga que eu tomei a liberdade de pegar aqui, separei aqui hoje, alguns livros, por exemplo, esses são meus, são da minha biblioteca particular, né? Mas, assim, só para a gente falar nessa questão da antiguidade, dos sonhos, esse livro aqui é do Confúcio. O Confúcio, nos Analectos, ele já falava sobre os sonhos, né? Esse aqui é do Platão. Platão abordou largamente a questão dos sonhos através da imagem e da fluidez, né? Esse é o Papa, né? O Freud. François Dolto, trabalhando a imagem do corpo inconsciente. É sonho. A psicanálise dos contos de fada, do Bettelheim. Fantástico Jung, né? A mitologia toda aborda a questão de sonhos. Então, assim, isso são alguns livros da minha biblioteca particular, que é minúscula em relação às bibliotecas que nós podemos procurar e acessar conhecimento a respeito dos sonhos, né? Então, isso aqui eu quis mostrar para vocês que desde Platão, passando por Confúcio, olha quantos anos nós estamos falando de tentativas de interpretação dos sonhos, né? Muito tempo. Agora, se imagine procurando uma biblioteca especializada, virtual ou física, como vocês quiserem, né? O tamanho da riqueza que vocês vão encontrar. O sonho, para ele começar, a primeira coisa que ele precisa é ter um sonhador, né? Um indivíduo que, por razões que na maioria das vezes nem ele sabe, sonha. O sonho que ele produz é repleto de mistérios. Muitas vezes ele não sabe a origem, o significado invariavelmente ele não sabe, é por isso que ele procura ajuda. Em virtude de envolver muito mistério, geralmente o sonhador guarda os sonhos em estado de segredo. Ele tem medo que alguma coisa que possa ser revelada no sonho possa comprometê-lo ou comprometê-la. O sonho envolve questões éticas e morais. Afinal de contas, na sociedade pós-moderna que nós vivemos todos submissos a regras comportamentais, vivemos dentro do estado contratualista. Então, as questões éticas e morais sempre estão presentes, né? E isso preocupa o sonhador. Mais na frente nós vamos falar por quê. E o sonho, ele pode sim ser totalmente esquecido, desde que haja um estímulo para isso, né? Dele ser esquecido. Eu gostaria de pedir a vocês aqui agora que prestassem um pouco de atenção mais fixa nessa imagem que está aparecendo. Acharam interessante a imagem? Vocês perceberam a questão da imagem parecer crescer e diminuir, mudar de lado, aumentar a sua nitidez e diminuir a sua nitidez? Isso foi feito propositadamente
Porque esta é uma situação que acontece na revelação do sonho. Quando o paciente traz a questão de um sonho para o seu analista. Deixa eu tirar essa da frente aqui um pouquinho para nós podermos ler. A descoberta, essa escada que vocês observam uma imagem que parece não ter início nem ter fim. Ela significa que eu desejo com ela representar o labirinto onde se esconde o sonho, onde ele está guardado na memória do sonhador, né? Onde o analista, juntamente com o sonhador, vai tentar acessar, né? Então, não é uma tarefa fácil, não. A descoberta do sonho, que está escondido por ali, em algum lugar, ela se dá num ponto muito profundo da memória do sonhador. Num ponto tão profundo que muitas vezes o próprio sonhador não sabe que aquilo está lá. Ele não se recorda mesmo. Se ele resolver o problema do sonho, entender o sonho e superar a dor ou o problema que aquele sonho traz, encerra, ele pode retomar a sua sensação de prazer na vida. Mas isso é um processo que é bastante demorado. Esse caminho do reencontro com a alegria, ele é longo, ele é difícil, é cheio de obstáculos, de resistências, de uma série de dificuldades. Mas o trabalho paciente da psicanálise pode romper todas essas barreiras e chegar a uma conclusão muito satisfatória. Nós podemos, como eu disse, encontrar inúmeras dores no trajeto dessa descoberta. E a proposta final da interpretação de um sonho é a retomada da vida com alegria. Vocês concordam com esse ponto de vista? Eu sei que o hábito das nossas lives é fazermos as nossas observações ao final, então, por favor, anotem e falaremos. Não que seja regra, é livre, se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Estou à disposição. Querem que eu volte o slide ou não é necessário? João, eu só queria fazer uma observação. O sonho, no caso, assim, ele é sonhado uma vez para ser analisado, assim, quando o analisando se preocupa com o sonho, ele sonha uma vez só e já impacta ele, ou ele tem várias vezes sonhando o mesmo sonho? Isso pode acontecer, dele sonhar aquele sonho apenas uma única vez e aquilo marcar a sua vida, até ele conseguir decifrar o sonho. Isso pode acontecer, sim. Mas também acontece dele sonhar o mesmo sonho repetidas vezes. Inclusive, quando os sonhos que causam muita dor, muito sofrimento, costumam se repetir, sim. E geralmente, quando eles se repetem, eles ampliam aquela dor. Sabe? É como se ele passasse por uma espécie de evolução, ele se expandisse. Né? Então, é possível acontecer das duas formas. Tanto sonhar uma única vez e assumir aquele sofrimento, ou sonhar aquele mesmo sonho inúmeras vezes. Assim também com sonhos de prazer, de alegria, de felicidade. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A pessoa, quando sonha, tem um sonho assim de prazer, de alegria, por exemplo, estava numa praia, lá no Caribe, lá e tal, ele traz também esse sonho? Ou é só traumático? Não. Os sonhos, eles ficam registrados. Essa importância quem atribui é o psiquismo do sonhador. Né? O sonhador tende a sonhar com coisas mais imediatas, mais recentes, com acontecimentos mais recentes, tá? Mas ele guarda lá na memória, no fundo da memória dele lá, todos os sonhos que ele tem. Como eu disse anteriormente, ele pode até às vezes não se lembrar que sonhou. Por alguma razão, que não vem o caso nós falarmos aqui agora, mas ele sonhou. Isso é definitivo. Tá? Vamos mais?
Bom, todo sonho, aí talvez, Otágio, vai entrar na questão que eu estava abordando agora. Todo sonho é original. Todo sonho que tu sonha, que qualquer sonhador sonha, é uma criação total do sonhador. O sonhador, no sonho, ele escreve a história, o roteiro, ele interpreta os papéis, é ele que faz tudo, é ele que cria os cenários, sabe? Toda a produção do sonho é do sonhador, né? Por isso que ele marca tanto. E, como nós falamos antes, ele pode sonhar uma vez, ficar marcado por aquele sonho, e pode repetir aquele sonho inúmeras vezes. O sonho, ele sofre censura. O nosso aparelho psíquico, ele tem um sensor, tá? E esse sensor, ele é mais ou menos regulado pela nossa vida em vigília, pelo nosso estado de vigília. Como eu disse anteriormente já, na vida de vigília, que é em sociedade, que dá-se na maior parte das vezes, ou na maior parte do tempo em sociedade, nós estamos sujeitos às regras de comportamento e conduta do grupo social no qual nós estamos inseridos. Esses costumes que preservamos no estado de vigília, eles também acumulam memória. E eles compõem esse sensor do nosso sonho. E esse trabalho ele é muito complexo e consome muita energia, porque é uma verdadeira batalha que se estabelece entre o sonho original e a censura. Nós vamos ver um pouco melhor mais adiante. É por isso que o sonho precisa ser revisitado, ser compreendido ou vivenciado, né, e elaborado. É um princípio básico da psicanálise, né? Visitar, reviver, elaborar. E é por isso que a análise ajuda no sentido de entender, compor esse sonho e interpretá-lo. Porém, todas essas decisões são exclusivas do sonhador. O sonhador, ele pode se negar, dependendo do padrão moral e ético que ele se submeta, ou que ele assuma para si, ele pode negar-se completamente a contribuir com o analista na interpretação do sonho. Ele pode não querer trazer nenhum fator do sonho. E, se ele tomar essa decisão, não é bom nem insistir com ele. Pode-se tentar outras formas de abordagem, mas apenas ele vai ter a decisão final de trazer à tona isso ou não. O sonho ele tem uma relação muito engraçada com o tempo e com o espaço. Vejam que o relógio está se movimentando ali, né? O sonho ele é absolutamente indiferente ao tempo e ao espaço. O sonho é atemporal. Para o sonho não importa há quanto tempo ele aconteceu, ou em que lugar ele aconteceu. O que importa é que ele aconteceu. A memória do sonho sempre existirá. Pode não ser completa. Pode ser fragmentada. Isso nos sonhos da infância, por exemplo, é muito comum. Mas ela sempre existe. A sua recriação, ou seja, a recriação do sonho é possível, desde que, falei anteriormente, o sonhador deseje. Suas revelações sempre serão atuais. Não importa se o sonhador teve um sonho aos 5 anos de idade e está tratando dele aos 70, está trazendo ele para uma sessão de psicanálise aos 70 anos de idade. As revelações daquele sonho, elas serão atuais. Elas vão remeter o sonhador ao exato momento em que aquilo se tornou significativo na vida dele. E ele não tem como fugir a isso.
a moral da vida em vigília e a ética da vida em vigília podem fazer o sonhador ajustar a versão, digamos assim, né? Vou colocar o ajustar entre aspas. Ajustar a versão, porque isso será cômodo para ele para a convivência social. Né? Mas poderá não ser totalmente a verdade, o que ele está dizendo para os outros. E a psicanálise, ela pode ajudar nessa composição e interpretação, sim. A comprovação é gigantesca. Eu sei que aqueles que já clinicam aí, que estão me assistindo agora, certamente já tiveram muitas oportunidades de trabalhar com sonhos, né, na clínica, e os que ainda estão em formação terão essa grata surpresa, terão a satisfação de poder conviver com isso também. Eu sempre dou alguns segundinhos de um slide para o outro para que vocês se manifestem. Se o silêncio permanecer, irei adiante. Bom, para que um sonho aconteça, é necessário que algumas coisas sejam admitidas. Por exemplo, é primordial que se admita que o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. Essa frase é do Freud. E ele a produziu depois de analisar inúmeros sonhos, de fazer todos os seus estudos sobre os sonhos e os sonhadores. Né? Então, esta frase, ela é assim um mantra do psicanalista, para o psicanalista. Se você quer chegar ao inconsciente do seu paciente, o caminho para isso é o sonho, que é o mais eficaz. Para que isso aconteça, é necessário, para que o sonho aconteça, é necessária a reunião do material necessário para a elaboração do sonho. Esse material, ele é grande, mas eu procurei reduzir assim de uma forma que a gente pudesse falar aqui sobre ele em 30 minutos. Então, vamos lá. Importante antes dizer o seguinte. Tem uma dupla que participa do sonho e é sempre, apenas sempre que eles participam do sonho, eles não abrem mão de participar de sonho nenhum, e nós precisamos bem entender que dois fenômenos são esses, tá? Eu vou falar sobre eles agora. Um deles é o trabalho de condensação. Por que que é importante isso aí? Porque a atenção do analista precisa estar focada na comparação entre o conteúdo onírico e os pensamentos oníricos. Nem sempre o conteúdo onírico é o resultado do pensamento onírico. No sonho existe a distorção. O sonho parece curto, lacônico e pobre se comparado à riqueza e extensão dos pensamentos oníricos. Claro, no pensamento, a gente tem a liberdade de viajar, de inventar, de criar. Bom, o trabalho de condensação do sonho é indeterminável em sua dimensão. Considerando-se a condensação do material psíquico, serve-se de vários meios para a formação do sonho. É a tentativa da manipulação, não é? Mas nós vamos ver um pouco mais adiante por que que isso acontece. Tem uma explicação super singela para isso, mas totalmente verdadeira. O outro trabalho é o trabalho do deslocamento. Essa dupla, em todos os sonhos, eles estão juntos. Em maior ou menor grau. Um predominando sobre o outro e vice-versa. Mas sempre eles estão presentes. O seu conteúdo no trabalho de deslocamento. Seu conteúdo é ordenado em torno de elementos centrais diferentes dos pensamentos oníricos. Quando ocorre, o conteúdo onírico não se assemelha mais ao núcleo dos pensamentos oníricos. Viram só? Eu disse agora há pouco que nem sempre o conteúdo, os pensamentos oníricos representam o conteúdo onírico. E o trabalho de deslocamento reafirma isso.
Pode ter ficado um pouco confuso. Se ficou, eu peço desculpas a vocês. Poderemos tentar esclarecer melhor na hora das perguntas e respostas, ou numa situação muito melhor para vocês, em aula. Como eu disse no começo, a interpretação dos sonhos é um capítulo muito grande da nossa formação de psicanalistas. Gostaria de fazer só uma observação, o João, pode ser? Claro. Quando o paciente traz para o analista um sonho, e o analista interpreta esse sonho e conta para o paciente, ou ele guarda para ele isso aí? Não, o analista não conta para o paciente. O analista, ele conduz a conversa de modo que o sonhador conclua. A verdade do sonho não é do analista. A verdade do sonho é do sonhador, sempre. Então, assim, o analista, até por uma questão de precaução, de autopreservação, ele deve evitar concluir pelo sonhador, pelo outro. Né? Ficou claro ou não? Não ficou. É porque se o analista fizer esse papel, Otávio, ele está correndo o risco de interferir na verdade da história do sonho. Mais um pouquinho para frente, adiante, isso vai ficar mais claro para ti, eu acredito. Nós vamos falar sobre esse aspecto. Tá bom, tranquilo. Então, eu falei que é necessária a coleta do material para a formação do sonho, né? Isso tudo quem faz, gente, é o sonhador, tá? Então, o primeiro passo para a formação de um sonho é o material onírico, é a coleta do material onírico. Por que isto? Porque o material onírico, ele compõe a memória do sonho. Tá? E como é que isso se dá? A produção do material onírico se dá na vida de vigília, após árduo trabalho. Criar um sonho requer, eu falei anteriormente, um gasto de energia psíquica gigantesco. E, além do que, também um trabalho intelectual. A formação do sonho vai tentar lutar contra a memória do estado de vigília. Então, o estado de vigília baseado na moral, na ética, nos costumes e etc., ele faz uma avaliação negativa do conteúdo onírico, do material onírico, e ele tenta eliminar. Ele tenta anular a sua importância. Ainda bem que ele não consegue. A segunda coisa são os estímulos e fontes do sonho. Sem isso aqui, o sonho não acontece. O sonho, para acontecer, é necessário uma reação, uma perturbação, que nenhuma pessoa sonharia se algo perturbador não lhe tivesse ocorrido durante o estado de vigília. As fontes do sonho, elas podem ser externa, a grande maioria delas são aqueles fatos que acontecem enquanto o sujeito está trabalhando, está vivendo, está se divertindo, acontece alguma coisa que gera essa perturbação e ele vai sonhar. São as coisas objetivas. As manifestações internas são subjetivas. É aquela coisa que o sujeito sabe que aconteceu, mas não sabe exatamente por que aconteceu. Tem as orgânicas. Dentre essas aí nós podemos ressaltar os estímulos sexuais, por exemplo. O sujeito se excitou durante o dia, teve uma visão que o excitou sexualmente e não realizou o desejo. Ele pode sonhar com isso. E também tem os estímulos e fontes psíquicas. Isso aí está mais ligado às pessoas que têm problemas mentais mais graves, mas existem também.
Por que nós esquecemos o sonho após o despertar? Interessante essa, né? Alguém arrisca? Ou não? Nós esquecemos. Seria uma defesa? Pois não, quem foi que falou? Eu não reconheci. Nair. Nair. Oi, Nair. Boa noite, Seria Nair. uma defesa? Boa noite, professor. Seria uma defesa esquecer o sonho? De uma certa maneira, sim. Ou assumir uma posição de conforto, né? Diante do que o sonho, do que o conteúdo daquele sonho poderia representar no seu meio social, né? Mas, fundamentalmente, isso acontece porque o fenômeno ele é exclusivo do sonhador, do seu modo real e individual, abastecido de conteúdo vivenciado em vigília, que é o que você acabou de falar. É uma forma de defesa. E esse esquecimento ele pode ser parcial ou total. Não tem uma forma ordenada de representação. E geralmente o sonhador dá pouca atenção aos sonhos. Isso a gente vê muito numa frase que diz assim, as pessoas dizem, eu não sonho, né? Não, já ouviram isso? Tem muita gente que diz, eu não sonho. Ou outra que diz assim, as pessoas dizem comumente também, eu nunca me lembro do que sonhei. É um grau de negação, né? É um mecanismo de defesa da negação presente, né? Essa manifestação. João, Oi. eu acho que não é mecanismo de defesa. Eu vou falar assim, o que eu acho dentro da minha experiência com sonhos, né? Quem está falando, por favor? Mas, Márcia, eu acho que é normal, acho que o ser humano, esquecer os sonhos, assim como a gente esquece de episódios físicos normais que a gente tem consciência, a gente vai esquecer, e os sonhos também. Sim. Mas as pessoas por não saberem lidar com essa linguagem mítica, essa linguagem simbólica, enigmática, elas facilmente não vão dar relevância ou não vão se especializar para tentar entender, ou isso não tem uma certa validade na sua vida, por isso que ela não valoriza. Mas eu acho que o esquecimento é algo natural, eu vejo assim, né? Porque a gente esquece de muitas coisas. A biologia é assim, né? Sim. Então, eu não sei, eu não vejo como um mecanismo de defesa, eu vejo como algo natural, o esquecimento. Mas Me permite, João, fazer só um adendo, até coloquei ali, claro, né? Vocês sabem o quanto Freud também buscou nos filósofos, e Confúcio afirmava que um sonho não interpretado é como uma carta que não é aberta. exatamente. Ou seja, se os sonhos representam uma mensagem do nosso inconsciente, representam algo simbólico desse mundo desconhecido por muitos, principalmente com aquela afirmação do Freud que diz que não somos donos da própria morada, se referindo à parte inconsciente que nos domina e não o contrário, não que nós dominamos ou achamos que dominamos. Quando não se considera a importância, quando não se valoriza o sonho, a tendência é esquecer cada vez mais. Tanto que muitos pacientes chegam em análise e como se pode acompanhar desde a triagem, muitas vezes já se pergunta se o paciente sonha, se o paciente lembra dos sonhos. Alguns dizem que não lembram, mas a própria insistência do analista em perguntar, em sugerir, né, que traga o sonho para análise, vai trazendo fragmentos. E esse é um outro processo fantástico de termos casos de pessoas que não lembravam dos sonhos e a partir da análise, a partir da valorização desse universo inconsciente, começarem a acessar e trazerem verdadeiras relíquias. Então, só esse parênteses aí, né? Obrigado, doutora Carla. E também tem uma outra coisa que poderia ser acrescida a essa sua observação, doutora Carla, de que, por exemplo, o grau de gravidade do sonho
pode levar o sonhador a tomar a decisão de esquecer do sonho. Uhum. Né? E Então, aí, o que tu colocaste bem no início, e está muito bem definido, que é a zona de censura, exato. né? É, Que é uma linha invisível que separa o id do ego. isso. Né? E nesse momento aí, está sim manifestando um mecanismo de defesa, um mecanismo Uhum. de negar. Né? Aquela realidade existe naquele sonho, mas o sonhador nega. E vai persistir nisso. Isso, sim. Por isso que eu disse que isso se transformaria, sim, num mecanismo de defesa. Claro que isso não vai acontecer em todos os sonhos. E indo mais longe um pouquinho, principalmente para Jung, na interpretação dos sonhos, ele costumava ter uma prática de perguntar aos pacientes mais de uma vez sobre o sonho. E aparentemente, para quem estava de fora, poderia causar estranhamento. Como que o analista vai pedir que o paciente repita o seu sonho? E Jung justifica a prática quando ele afirma que cada vez que o paciente conta para o analista e o analista diz: Você pode repetir? Ele vai contar e acrescentar detalhes Que ele está e buscando. entra em contato com a própria simbologia e, de alguma forma, vai trazendo esse conteúdo, né? E isso é Exatamente. fato. Isso nós tivemos várias práticas que comprovam. Né? E principalmente também, doutora Carla, em virtude de que o simbolismo não é comum a todas as linguagens. Né? O Exato. mesmo símbolo ele pode ter significados muito diferentes conforme a cultura daquele povo, conforme Uhum. o grau de formação cultural, educacional, enfim. Tem muitas razões, sabe, Márcio? Não sei se pelo menos Uhum. diminuir o teu questionamento, né? Mas eu espero ter ajudado. Sim, sim, não, entendi. Eu entendi o que tu quis dizer. Tá? É aquela coisa assim, como o sonho é uma propriedade alheia e é extremamente subjetiva, né? Nós precisamos ter assim um cuidado e um requinte muito grande com as palavras, né, a respeito, tá? Mas é nessa linha de raciocínio. E eu até vou te dizer assim uma coisa, já como eu já sou psicanalista há alguns anos, aí eu fico feliz com essa tua discordância, porque isso denota para mim uma curiosidade muito legal que tu vai esclarecer aí na tua vida de psicanalista. Não, é que a minha experiência, assim, ó, com os sonhos, eu acredito que, eu até não estou pensando, teoricamente, aqui para os sonhos do meu paciente, mas pela minha própria experiência, né? Eu comecei muito cedo com essa questão do sonho, e para mim o sonho é uma terceira língua, né? Em que eu aprendi a primeira língua português, segunda língua inglês, e a terceira língua é a linguagem dos sonhos, que eu, ao longo da minha vida, os meus sonhos, ainda estou aprendendo, mas hoje, com 40 e poucos anos, eu consigo interpretar bem melhor do que antes. Então, há um processo, assim, que me interessa muito nessa simbologia. Então, eu, quando, né, interferi e questionei nesse sentido, porque eu não vejo, claro, por mais que tenha um mecanismo de defesa e negação, porque eu não quero abordar aquele conteúdo naquela hora, não é o momento. Sim. Mas eu considero assim que a minha própria experiência pessoal me faz assim, ó, ficar com senso crítico bem forte, porque eu me interesso muito pelo assunto, só por isso. Perfeito. Te agradeço. As particularidades psicológicas dos sonhos. O sonho acabado nos causa estranheza, sabe? Isso é uma dedução do Freud. Às vezes, o sonhador relata um sonho para o seu analista, esperando um contexto e uma finalização, né? E ao longo da conversa, o resultado é completamente diferente do que ele esperava, não? Então causa assim uma estranheza,
tanto do ponto de vista interpretativo, quanto no psiquismo do paciente, porque após essa constatação, ele vai revisitar o psiquismo do sonho e vai sentir esse estranhamento. Como falei antes, o sonho independe de tempo e espaço. É possível ocorrer uma confusão entre alucinações e fantasias durante o sonho, né? Esse é um problema delicado, porque é necessário, aí entra a questão que a doutora Carla mencionou agora, de o analista repetir a pergunta, né? Insistir na pergunta sobre o sonho, porque esse é o processo pelo qual é possível se fazer essas separações entre o que é conteúdo onírico propriamente e o que é uma manifestação de alucinação ou a criação de uma fantasia. Por isso que o sonho, a modalidade preferida de todos os psicanalistas, ainda não vi ninguém dizendo o contrário disso até hoje, para a sua interpretação é a associação livre de ideias. Por quê? Porque une duas coisas agradáveis. A primeira é a constatação do sonhador de que ele é dono total do seu sonho. Isso dá um prazer, né? E a segunda questão é de que ele tem liberdade completa para ele falar o que ele bem entende a respeito daquilo que ele sonhou. Então, tem essa facilidade, esse benefício. O nome técnico de se revisitar um sonho, de interpretar um sonho, é retroversão, né? E essa prática, ela sendo bem ou mal sucedida, ela faz com que permaneça a estranheza psíquica. Então, isso significa dizer que nem sempre a interpretação de um sonho, por mais que ela passe por várias etapas e várias revisões, ela conclua de modo satisfatório. Ela pode estimular o sonhador a querer mais informações. E onde é que ele tem essas informações? Onde ele vai encontrar essas informações? No material onírico que ele colheu para a formação do seu sonho. Os sentimentos éticos no sonho. Aqui talvez entre na questão que alguns de vocês já abordaram aí, já levantaram, né? Em estado onírico, o indivíduo ele está em absoluto estado de verdade. Absoluto. Ele não mente para ninguém. Ele está diante de si mesmo e ele não precisa criar nenhum tipo de encenação. Portanto, não há regras ou convenções a serem seguidas no estado onírico. É a verdade com a verdade. O Freud dizia com todas as letras e com muita ênfase isso, né? É a única situação em que o ser humano não mente, né? É quando ele sonha. Perfeito. Né? Então, assim, não adianta o sonhador querer que o analista dele crie uma versão para o seu sonho. Se for um charlatão fazendo o papel de analista, ele cria, cobra caro, ganha dinheiro e ainda vai se divertir. Né? Mas se for um analista sério, um profissional, um psicanalista de verdade, ele não vai fazer isso. O indivíduo lá que sonhou, ele sabe o que é. Então, seria de perguntar, escuta, tu queres uma versão ou tu queres a interpretação real do teu sonho? Para isso, lá quando nós fazemos as nossas alianças de trabalho com o nosso paciente, nós precisamos ressaltar muito isso, né? Olha, o contrato que nós estamos assumindo aqui hoje é um pacto pela verdade. Então, assim, eu como teu analista, eu preciso acreditar e confiar que tudo que tu está me trazendo é verdade. Assim como tudo que eu vou te dizer é a verdade.
E assim se evita essas questões. As teorias do sonho e a função do sonho. Tem teorias que dizem que na atividade psíquica de vigília durante o sono, ela existe. Que existe atividade psíquica de vigília, igual a da vigília, no sonho. É uma coisa meio controversa, né? Se o sujeito está diante do estado de verdade absoluta, que é o sonho, e nós sabemos que em estado de vigília ele está sujeito a mentir e na maioria das vezes mente, tem uma contradição muito forte aí, né? Tem outra corrente que diz que durante o sonho há uma redução da atividade psíquica do paciente no que se refere à vida em vigília. Essa já é mais coerente, né? E aqui tem uma corrente que diz que durante o sonho existem produções psíquicas especiais. Especiais no quê? Alguém poderia nomear alguma coisa especial nessa instância, nesse momento? Eu não tive essa resposta ainda, estou à procura dela. No entanto, o Freud diz que não. O Freud afirma que a existência da fantasia no sonho não existe para desvalorizá-lo ou tirar-lhe a importância. Ela existe porque representa a resistência que a psique apresenta durante o estado de vigília, calcado nas regras e valores impostos pela moral, em contraposição à liberdade anárquica e despudorada do estado onírico. Vejam só, a liberdade anárquica e despudorada. Essa palavra tem um peso enorme nessa analogia. No estado onírico, o sujeito não tem pudor, não tem vergonha, não tem inibições. Por isso ele está, como disse o Freud, num estado de absoluta verdade. Seria, portanto, muito difícil criar-se uma teoria fisiológica para o sonho capaz de atender à infinitude das imagens e fantasias oníricas. Ficou claro? Vocês concordam que no sonho nós somos capazes de realizar qualquer fantasia, qualquer desejo, qualquer coisa? Sim. Somos, né? É muito bom. Pois é. Pois é. Exatamente por isso. Porque não há pudores. Porque não há regras. Porque não há inibições. O limite quem dá é o próprio sonhador. Então, esta é a liberdade anárquica, né? O estado de anarquia é caracterizado... Oi. E melhor ainda é acontecer isso e depois tu conseguir assumir ainda, né, o sonho. Exatamente. Essa talvez seja a parte mais importante. É a melhor parte. Algum outro comentário sobre isso? Concordam com Freud? Discordam? O que apresentam? Dou-lhe uma. João, sabe Oi. o que me veio algo assim que é muito presente na minha vida? Que tu já falou sobre isso, mas me vem essa questão de... acho que muda só a palavra mesmo, né? De como no sonho a gente pode ser livre, né? Sim. Eu acho que a palavra assim, liberdade no sonho realmente é algo que nos torna inteiros. E por isso que assumir o sonho depois, né, assumir aquele desejo, enfim, aquele sonho, entender ele, a gente, né, eu acho, falando aqui como paciente, não como psicanalista, a gente se torna livre também. É uma percepção minha, né? Sim, óbvio. Mas é uma contribuição importante, porque aqui nós estamos tentando falar da prática da interpretação dos sonhos, né? Não é isso, doutora Carla? Exatamente. Então, é uma contribuição muito importante, porque é um relato pessoal. Né? Então, esse teu relato pessoal,
vem conferir validade à afirmação freudiana. Até porque, como disse também ele, o Freud, todo sonho, ele almeja a realização de um desejo. O sonho representa a realização de um desejo. Não, ele só não diz qual é o desejo. É um desejo. Viu, João? Posso contribuir? Já passo a palavra, Alberto. Embora aqui entre uma outra questão, como um exemplo, e de alguma forma o quanto aparece a censura através dos sonhos, que é a comparação entre o sonho de uma criança e o sonho do adulto. Por exemplo, a criança sente vontade de comer um sorvete, provavelmente ela vai sonhar que ela está dentro de um pote gigantesco de sorvete, ou que ela tem um sorvete gigante na mão, ou que ela está toda lambuzada de sorvete. Então é muito puro, é muito direto. Enquanto que o adulto, ele vai criar muitas defesas também para acrescentar toda a elaboração secundária, né? Várias outras situações para que se decifre com muito mais símbolos para se chegar nesse desejo. Embora esse é um privilégio e um pecado de Freud, privilégio porque é uma grande revelação, a questão ligada à realização do desejo, e o pecado porque existem muitos outros tipos de sonho, né? Outras interpretações. Diga, Alberto. O adulto, desculpe só um instantinho, Alberto, o adulto, no caso que a senhora acabou de falar, ele vai fantasiar. Muito mais. Né? Pois não, Alberto, desculpe. Assim, conversando um pouco sobre essa questão dos sonhos, em tese, nos sonhos, tudo é permitido ao sonho. Sim. Enquanto atividade do inconsciente. Sim. A censura, me parece que ela acontece justamente quando nós tentamos identificar e nomear aquilo que nós conseguimos, no material único, conseguimos reunir. Então, aí, às vezes, nos escapam certas situações que enfim, o sonho revela. Mas eu queria chamar a atenção um pouco assim, também pela minha prática clínica já de interpretação, que às vezes acontece que, e aí eu te perguntaria, pode-se dizer que existe um sonho banal, assim, porque às vezes eu já tive situações que o paciente chegava e dizia, olha, eu sonhei um sonho, mas não tem muito peso para mim. Mas quando ele revela o conteúdo do sonho e na interpretação, a gente vai percebendo que tem muita importância na vida do paciente. Então, poderia-se dizer que não existe sonho banal? E uma outra questão que me parece que talvez tu ainda aborde, mas não existe manual de interpretação de sonho, porque a experiência do sonho é muito pessoal, me parece. Então, eu preciso sempre dialogar com a experiência do paciente, que traz o conteúdo, justamente porque eu posso sonhar com situações, ter situações de sonhos em que eu tenho as mesmas imagens ou as mesmas emoções, mais ou menos, mas na interpretação, cada um tem uma experiência que é dele. Então, não é possível que se estabeleça um manual de interpretação do sonho. Queria que tu pudesse tratar um pouco disso, talvez tu trate, mas claro. Acho que me parece interessante. Não, podemos sim. Vamos lá, começar pela questão do sonho banal. Não tem sonho banal. O Freud, ele classificou um grupo de sonhos que são, digamos assim, os mais corriqueiros, como sonhos típicos, sabe? São justamente aqueles sonhos aos quais as pessoas, os sonhadores, dão menos importância. Eles próprios imaginam que interpretaram seu sonho e que o conteúdo daquele sonho é uma coisa que não merecia maior atenção. E passam anos e anos da vida carregando o peso da dor emocional daquele sonho não decifrado, que parece uma bobagem, né? Então, assim, não há sonho banal. Não existe. O significado dele também é único para cada um sonhador,
mesmo que ele ache isso, que o sonho é extremamente banal, aquele sonho que ele considera como banal tem um significado único para aquela pessoa. Porque assim, ó, diversas pessoas sonham o mesmo sonho ao mesmo tempo, praticamente, em todo o mundo, todo o planeta. E se nós tivéssemos uma forma de pegar todas essas pessoas ao mesmo tempo e depois fôssemos conversar individualmente com cada uma delas na análise do sonho, aquele sonho comum, típico, bobo, nós veríamos que o resultado para cada uma pessoa é único. Né? E outra coisa, existem pessoas, Alberto, que alimentam a doce ilusão de que elas vão conduzir o seu sonho, sabe? Tem pessoas que se preparam para ir dormir e pensam o seguinte: eu vou me deitar agora, vou dormir legal e vou sonhar com raposas. Sei lá com o que, vou sonhar com qualquer coisa, sabe assim? Porque eu vou conduzir esse sonho, eu quero sonhar com isso. E às vezes ela passa anos e anos dormindo noites e noites tentando sonhar com aquele objeto e não consegue. Então, assim, o sonho é um processo que acontece independente da vontade do sonhador, sabe? Como falei em alguns slides anteriores, tem um momento que acontece a reação que vai levar o indivíduo a sonhar. E ele vai sonhar com aquilo que causou aquela reação. Olha só, João, aqui me dá licença, tem duas questões muito interessantes aqui, né? Não sei se tu consegue ter acesso, uma pergunta do Oberson e outra da Rita, né? Interessante até abrir para o diálogo, né? Claro. Posso ler aqui? Por favor. Então, o Oberson coloca o seguinte: a censura que há no sonho não limitaria a nossa liberdade onírica? Outra questão: se podemos realizar todas as vontades nos sonhos, onde fica a linha, essa total possibilidade de realizar desejos e vontades com a censura? Ou a censura coloca símbolos no sonho para realizar os desejos que classificamos como censura? Tu queres responder, João? Ou eu posso? Pode, por favor, faça. Por favor. Então, olha só, a censura não está no sonho. Está na moral e nos costumes, na vida de vigília. A censura E no psicanalista e no paciente. Ao recordar dos sonhos. É. Por isso que algumas pessoas não recordam dos seus sonhos e por isso que algumas pessoas ocultam de si mesma partes que estavam nos sonhos. Conforme esse conteúdo seja da moral, seja algo inaceitável à consciência, pode acontecer do paciente pular essa etapa por um lapso, que seria como um bloqueio, ou por uma racionalização de amenizar. E aqui que entra aquele exemplo quando Jung sugeria que o paciente recontasse o sonho, porque ao recontar ele vai ganhando uma certa liberdade e acrescentando detalhes que estavam censurados pelo ego. Quem censura é a consciência. É na consciência e no superego que aí vem a moral, os costumes, o juiz, né, o repressor, né? Isso. Então, como revelar ao analista, por exemplo, que teve um sonho erótico com o analista? Isso é extremamente desconfortável. Então, aqui um exemplo de censura que pode ocorrer. E aí vem a elaboração secundária, que aí o paciente vai contar um sonho que seria censurado na consciência e vai dizer que sonhou que teve um sonho erótico com uma pessoa desconhecida.
E aí o analista vai puxando, pois é, mas sabe que em algum momento parecia que era o óculos do meu analista, até que se parecia contigo, e assim por diante. Então, a elaboração secundária que acontece é aquela troca de cenários. É o cabelo do Talgo, é o óculos da Márcia, é a roupa da Fernanda. Então, esses elementos que vão sendo trazidos para dentro do sonho. Então, no sonho não tem censura. E se ele é livre, se ele tem a resolução, digamos, de um problema, ou se ele tem a realização de um desejo, como que vai ter a censura no desejo? Tem a censura ao expressar o desejo, não no desejo em si, não dentro do sonho. Exatamente. Daí uma das primeiras frases com que eu abri a live falando isso, que o sonho é uma construção individual. O sonhador é autor da obra total, sabe? O que aconteça nela de bom, de ruim, não importa, é sua autoria. Os colegas que fizeram essas perguntas ficaram satisfeitos? Querem mais alguma explicação? Eu só queria fazer um comentário, ouvindo vocês assim, porque me veio isso também, já antes, e a doutora Carla explicou muito bem isso, que é o que eu penso também e o que eu já percebi dentro da clínica, o quanto nós precisamos, os psicanalistas, né, estarmos livres mesmo de julgamentos e o quanto nós devemos ter a capacidade de termos interpretados os nossos sonhos e as nossas sombras para que a gente possa receber os sonhos do paciente. Porque, com a minha pouca experiência, eu acho que se o psicanalista não está preparado, daí vem a censura que a doutora Carla falou, que eu acho que não é só do paciente que censura o seu próprio sonho, é o psicanalista que pode também inconscientemente censurar o sonho do paciente, e isso limita daí, não permite que o paciente seja livre para expor o seu sonho, porque eu acredito que a liberdade começa aí, do inconsciente para inconsciente, do paciente com o psicanalista. Se não houver isso, no meu entendimento, já ocorre um limite aí na análise, já tranca a análise aí. Não sei se eu estou correta nisso ou não, Júlio. É por isso, Maristela, que é indispensável que o analista tenha seu analista e tenha o seu supervisor, sabe? Porque o analista também sonha. E o sonho do analista tem essas mesmas características aqui do sonho de qualquer sonhador, que nós falamos aqui o tempo inteiro a respeito. Então, o analista também ele precisa levar ao seu analista os seus sonhos, e interpretá-los da melhor maneira possível. Precisa reafirmar essas conclusões com o seu supervisor quando ele está diante de um paciente que tem um sonho que é coincidente, principalmente. Então, assim, é por isso que a gente sempre fala naquela questão, eu já falei isso aqui umas 2 vezes, e eu não gosto de falar a mesma coisa várias vezes, que eu me sinto meio burro. Mas é assim, a psicanálise é lidar diretamente com a verdade, com a sinceridade. Então, assim, se eu sou um analista, que eu não estou dando a devida importância à interpretação dos meus sonhos, eu devo ser sincero com o meu paciente e pedir para ele, ou pedir um tempo para eu estudar e me preparar, sabe? E ter tempo de levar isso para discutir com o meu analista, com o meu supervisor, para depois retomar a questão com o paciente. Senão não tem sinceridade, não tem verdade nessa relação. E o analista... Legal, hein, João? João, só uma observação que eu queria fazer contigo. Tem diferença, assim, ó, vamos dizer, na triagem ou na anamnese, vamos dizer, perguntar para o paciente se ele sonha e quando ele traz, por espontaneidade dele, assim, te contar o sonho. Tem diferença muito grande, assim, de tu perguntar para ele o sonho e ele te revelar o sonho? Tem diferença, sim. Vamos dizer assim. Tem diferença, sim.
Porque quando tu precisa perguntar para o teu paciente sobre o sonho dele, é porque ele já demonstrou resistências a falar sobre o sonho. Quando ele traz o sonho espontaneamente, ele é um livro aberto, sabe? Ele está disposto a ir ao fundo do poço para reviver o seu sonho e falar sobre ele. Então, isso é importante. Eu tenho um critério tal particular que eu adoto no meu consultório, que é o seguinte: eu tenho uma ficha de paciente, né? Que ele precisa preencher para mim. Eu tenho uma que eu preencho e eu tenho uma que eu dou para ele preencher para mim e me devolver, né? Só que com uma condição que eu coloco para ele. Aquela ficha é sempre aberta, assim, para ele. Ele sempre pode revisitar aquela ficha e dizer assim: eu quero incluir isso na minha ficha. Eu esqueci disso. Tal fato é importante eu mencionar. Eles compõem a história. Compõem o que levou... Fica contigo a ficha? Sim, fica comigo. Fica comigo. Interessante, é bem interessante. E isso feito por ele, né? Pelo paciente. Então, eu já tive diversos casos, sim, que o paciente preencheu a ficha, assim, colocou 1000 informações e não tocou uma palavra em sonho, sobre sonho. Aí nós começamos o processo analítico e aí algumas semanas depois, o paciente disse: doutor, cadê? Me presta aquela minha ficha, eu preciso acrescentar uma informação. Aí ele vai lá e coloca. Sabe? E mesmo assim, às vezes ele coloca ali, ele escreve que ele está sonhando com uma determinada coisa, mas ele não quer tocar no assunto ainda na análise. Tem ainda um tempo terapêutico para ele se dispor a isso, né? Mas quando tudo eu não sei se a doutora Carla concorda com isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer. É assim, ó, para mim, no meu modo de enxergar as coisas, tudo aquilo que o paciente nos traz espontaneamente é mais rico do que aquilo que nós precisamos buscar, cavar. É verdade. É verdade. Sim, Concordo aqui contigo, João. posso fazer um complemento, que uma das questões ligadas ao sonho é a consideração que pode ser um presente para o analista, entendendo o presente como uma fase do tratamento ligada à transferência positiva. Então, levar espontaneamente, como o João coloca, o sonho para o analista é o presente. Mas o único porém aqui é aquele início da análise. Nós não podemos esperar que um paciente traga um sonho de imediato, na primeira sessão, na segunda sessão, se ele ainda não sabe que a psicanálise trabalha os sonhos, que a psicanálise interpreta os sonhos e que é importante essa linguagem tanto quanto a fantasia, tanto quanto o sonho diurno, que aí entra um outro complemento. Quando o paciente diz: eu não lembro dos meus sonhos, eu não costumo lembrar dos sonhos. E aí se entra no sonho acordado, que são os sonhos diurnos. São aqueles devaneios, né? Às vezes fica na janela olhando para fora e cria uma situação, cria um cenário, cria uma imagem, mesmo que seja apenas uma imagem, é importante trabalhar, trazer para análise. Então, esse processo inicial, lado a lado, eu colocaria da associação livre. O paciente não chega na psicanálise fazendo associação livre. Então, essa aliança de trabalho, esse processo inicial de ensiná-lo a fazer associação livre, que serve tanto para criança quanto para adulto ou adolescente, né? E aqui você associa, fale, associe esse símbolo, o que significa para você, né? Doutora Carla, esse sonho, devaneio, assim, que tu fica sonhando, esse aí também é motivo de interpretação, vamos dizer assim, tu sonha em ter um carro conversível, aí tu te imagina numa faixa, assim, com os cabelos voando no vento, isso é um sonho de desvaneio, né? Mas é um sonho também, né? O que representa para você, você, Talgo, ter um carro conversível, um cabelão comprido, né? Esvoaçante? É que eu já tive.
Então, e o que representa? Mas eu sonhei muitos anos, né? Por isso que a senhora falou em devaneio, tu fica sonhando. Eu fiquei muitos anos sonhando em ter um carro conversível, andar na faixa, não com cabelão, assim, porque eu nunca usei cabelo comprido, né? Mas eu sonhava muito, Mas sonhei o muito, quanto... até comprar um, né? E poder viajar, assim, bem tranquilo. Mais ou menos assim. Isso aí foi um sonho que eu acalentei muitos anos, né? Então é um devaneio que tu sente, no caso, assim, também? Sim. Se inclui nessa lista aí, né? É a busca do desejo, né? O sonho é a realização de um desejo. Então, esses anos todos que tu passaste te preparando para ter um carro conversível e etc., sentindo os cabelos, tu disse que nunca teve grande, mas eu garanto que dirigindo, muitas vezes tu deve ter sentido cabelo grande, esvoaçando, viu? É a preparação para atingir o desejo. Então, e o que vem junto? Vamos lá, vamos É, pegar esse exemplo do Taug. E o que vem junto com o sonho? Nessa descrição, seja um sonho, seja um devaneio, seja uma fantasia, seja um desejo, o que vem junto aí na descrição dele? eu respondo os Que colegas. vem o grupo, né? A Aline colocou alegria, ou seja, a emoção, Aline, muito bem. A emoção vem junto, ele sorriu, ele demonstrou alegria. E a Então, busca da seja realização. A busca como Beth, da realização. sim, seja qual for o conteúdo, vai vir uma emoção, ou mais de uma emoção, junto com os sonhos, né? Essa emoção pode ser boa, prazerosa, como pode ser extremamente angustiante. Liberdade, o Alberto está dizendo, também sentir, então, esse cabelo ao vento, cabelo livre, né? A direção, É, rumo, tomar a direção da própria vida, né? também, né? Assumir-se com leveza, com liberdade, ir em frente, né? É muito interessante. Você agrega tudo isso aí, né? Na realização de um sonho, né? Sim. A abrangência de um sonho é ilimitada, sabe? Ninguém pode pôr um limite para a abrangência do sonho. Seria uma incoerência absurda, principalmente depois que diz aqui, ó, a liberdade anárquica e despudorada do estado onírico, sabe? Isso está escrito aqui pelo Freud, nada pode opor-se a isso. Entendeu? Então, assim, não tem limite para sonhar. O sonho é teu. Né? Outro dia eu estava assistindo um filme que até assim, tem umas tiradas muito de humor assim, no filme. Ele Voltou. Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme onde o Hitler volta ao mundo. E aí ele volta desatualizado, né? Ele não conhecia tecnologia, não conhecia nada e tal. E tem um sujeito lá que o recebe, que vai ser o cicerone dele durante um certo período lá. E aí o cara vai ensinar para ele o uso da internet. E aí o cara mostra ali os princípios básicos para ele e diz que ele pode usar, que através daquele browser, do Google Pesquisa ali, ele iria descobrir o que ele quisesse. Aí sai da cadeira, ele se senta ali na frente do computador, adivinha qual é a frase que ele digita no buscador? Como dominar o mundo? É a frase que ele digita, a primeira frase dele, o primeiro contato dele com a internet. Imagine, né? É um sonho. Como dominar o mundo? Fica ali, tentando descobrir. Então, não tem limite para o sonho. Não tem. Pode sonhar à vontade. Dá trabalho para o teu analista que ele vai gostar. Ou ela, eu não sei quem é. Vai aprender. João, Oi. queria perguntar em relação à questão da... Ela trouxe também para já não perder o assunto, que a minha dúvida é essa. Então, considerando que somente o sonhador, né, domina o conteúdo onírico do seu próprio sonho, e agora indo para o set analítico, então. E ele não sabe
ele não entende essa linguagem, porque é uma terceira língua, ele tem que penar É uma para linguagem tentar simbólica. entender. Exatamente. E aí que eu, né, não sei se só a associação livre, que é mais, eu vejo também muito ligado ao consciente, vai dar conta de extrair toda a essência desse sonho. Então, qual seria o papel do analista no setting analítico nesse sentido? Se o paciente, só ele domina esse conteúdo, só ele tem digamos, o sistema gramatical ou o sistema de entendimento dessa típica linguagem que pertence a ele. O que o analista, como ele vai interpretar esses sonhos, ajudar esse paciente a entender seus próprios sonhos, só com a associação livre? Olha, essa tua pergunta é uma pergunta bastante difícil, mas é o seguinte: o psicanalista, ele precisa ser um eterno estudante, sempre. Ele precisa sempre estar conhecendo novas técnicas e novas teorias e revisitando as teorias e técnicas que ele já conhece, tá? Porque assim, ó, eu disse há alguns momentos atrás que o analista não deve interferir no sonho, mesmo que ele, analista, tenha compreendido qual é a simbologia daquele sonho, ele não deve, tecnicamente, interferir na construção dessa imagem para o sonhador. No entanto, ele pode dar sugestões ao sonhador de outras buscas. Por isso ele precisa dominar tanto as teorias, precisa estudar tanto. Porque, às vezes, o paciente não tem uma linguagem suficiente para expressar para ele próprio o que ele está sentindo. Ele pode ter uma limitação educacional, ele pode ter uma limitação cognitiva, ele pode ter N coisas que possam impedi-lo de desenvolver completamente um raciocínio dialético, né? Aquele raciocínio que tem a tese, antítese e síntese. Né? Mas o analista precisa ter essa capacidade. Então, ele pode sugerir, por exemplo, leituras sobre uma determinada imagem, e, de repente, vai que o sonhador consegue identificar numa dessas buscas um significado para aquilo que está interrompendo a decifração, a decodificação do sonho dele. Então, assim, por que eu te disse que é difícil? Porque o esforço maior, nesse caso, é do analista. É o analista que precisa estudar mais. Prepare-se, minha amiga. Você está estudando ou já se formou? Não, estou em formação. Então, assim, ó, te dá uma boa notícia. Te prepara para estudar todos os dias, umas 2 horas por dia, que não vai te fazer mal. Desculpa, eu estou brincando aqui contigo, mas falando sério, se tu conseguires tirar do teu dia, não digo todos os dias, mas várias vezes por semana, um tempo para estudar, vai te ajudar muito. Vamos adiante? Ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Fiquem à vontade. Estou vendo ali a Beth. Está tão reflexiva, Beth. Tá bem. Vamos adiante. Patrícia, alguém aí? Ninguém? O senhor vai falar sobre os sonhos recorrentes? Olha, nessa apresentação aqui, não. Porque isso aí estaria mais ligado, como eu disse no início, assim, à parte teórica. Tá? Mas tem coisa bem próxima sobre isso. Quem foi que perguntou? Eu não consigo ver todo mundo aqui. Nair. Oi, Nair. Posso te dar essa resposta numa outra oportunidade? Sim, com certeza. No finalzinho, João, eu posso deixar uma sementinha plantada sobre a minha tabulação dos sonhos. Ah?
Tá, perfeito. Para uma próxima. Perfeito. Então, esse aqui nós vamos falar um pouco sobre a relação do sonho com as doenças mentais. Às vezes nós atendemos um paciente que aparentemente é normal, né? Ou clinicamente normal, né? Não demonstra que ele tem alguma debilidade. Isso não é raro. Esses sonhos são difíceis da gente analisar. Vamos ver se a gente consegue ler tudo isso aqui. Uhum. Porque existem muitas razões, sabe? As razões, as relações etiológicas e clínicas, as modificações sofridas pela vida onírica no caso de uma doença mental. Por exemplo, assim, você vai pegar um paciente que teve um distúrbio neurológico qualquer e que, em decorrência daquele distúrbio, ele passou vários anos da vida dele tomando psicotrópicos muito fortes. E ele sonhava durante vou pôr aqui entre aspas, doping. Né? Vocês entendem o que eu estou dizendo. Né? Esses sonhos dele vão levar muito tempo para se clarificar. E nem sempre ele traz para o analista a informação de que ele passou muito tempo usando psicotrópicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês lerem a bula de um psicotrópico, vocês vão ver que ali entre os efeitos adversos, os efeitos colaterais de um psicotrópico, os mais comuns são alucinações, sabe? Delírios, descontroles cognitivos. Então, assim, um sonho acontecido nesse estado, nesta situação fisiológica de uma pessoa, ele tende a estar comprometido. Vai dar muito mais trabalho. E aí nós podemos falar das relações entre o sonho e as psicoses, por exemplo. Há uma relação direta entre a saúde mental, manifestada através do desvio comportamental, e o estímulo advindo do sonho causador. Podem, portanto, interferir diretamente sobre o comportamento humano do indivíduo em estado de vigília. São inúmeros os casos em que doenças mentais, como paranoia, desculpa, ele está escrito errado, tem um O a mais, mas é paranoia, delírios, ataques histéricos, angústia melancólica, alucinações, sintomas mórbidos são extremamente comuns e diversas outras tiveram suas primeiras manifestações na vida onírica. Ou seja, o sujeito vai estar praticando na vida real, no seu estado de vigília, um desejo que aconteceu num sonho, sabe? E isso pode ser trágico, né? Foram essas características aí, que eu acabei de mencionar, que levaram o Freud a encontrar a chave para a criação da teoria psicológica dos sonhos e das psicoses. Esse é um capítulo da produção do Freud que a leitura pelos psicanalistas precisa ser obrigatória. Na verdade, a obra toda dele precisa ser obrigatória, né? Mas para quem se interessa por sonhos, eu sugiro uma leitura muito metódica deste capítulo. Interpretação, a criação da teoria psicológica dos sonhos e das psicoses. E aí, como é que caiu isso para vocês? Ou não caiu? Ficou em suspenso. Ó, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Tá cheio de psicótico andando solto aí na rua. E volta e meia eles aparecem na clínica. Entendeu? Então, é preciso atenção. Por favor. Por favor. O psicanalista, quando ele está... Agora que nós estamos trabalhando virtualmente, isso é menos relevante. Mas quando nós estamos trabalhando presencialmente, lá na clínica, no consultório, o psicanalista é uma pessoa vulnerável.
por exemplo, a um ataque de um psicótico. Né? Então, é necessário dar importância a isso. E, geralmente, os psicanalistas não se caracterizam muito pelo seu atletismo, né? Pelo seu estado atlético. Né, Alberto? Tu é que é fortão aí, fala disso. O psicanalista, em geral, não é assim, tipo um lutador de MMA, né? É um sujeito mais despojado dessas arrogâncias físicas, desses arroubos físicos. Né? Então, é preciso ter cautela. Tá errado isso? E como é que, diante dessa Ainda não tive essa situação... experiência. Éder, Opa! pode Não, falar, Éder. eu queria aproveitar só para perguntar para o João, né, como é que numa situação dessa deve se comportar, né? Porque a gente sabe de várias situações, né? Até tem filmes que retratam um pouco essas questões, que muitas vezes corre o risco do próprio analisado ali teve casos de tirar a vida, né? Sim. Diante do analista, né? Sim. Né? E é algo assim traumático, e às vezes tu não ter como atender naquele momento, né? E isso eu acho que é extremamente preocupante, eu vejo, né? Isso que acho que o João traz, né? Porque a vulnerabilidade é imensa, né? Porque ali tu é a tábua de salvação, muitas vezes, né? O analista passa a ser a tábua de salvação. Ou é o objeto de desejo da prática daquele delírio. Exato. Né? E nesse caso, provavelmente o paciente ele vai demonstrar sinais de agressividade, sinais de emoções reprimidas. E tem algo, pelo menos aqui eu uso muito em supervisão, quando se percebe esse grau de pulsão agressiva, é dizer para o paciente: aqui você pode tudo, menos me bater ou se ferir. Quando vai incentivar o paciente a expressar agressão. Aqui você pode tudo, mas não pode me agredir, me bater e nem se machucar, nem se ferir, porque também acontece em explosões de raiva o sujeito dá com a mão na parede. Sim. Né? E isso é um ferimento, isso não é aceitável. Então, poder falar sobre as manifestações aceitáveis, o limite dentro do setting analítico. Né? Até a pergunta, doutora Carla, no caso eu já tinha, acho, falado outra vez da questão do que é bastante preocupante do stalking, né? E na qual o próprio analista pode sofrer essa condição de ser perseguido, muitas vezes, pelo analisando, né? E dessa abertura que muitas vezes se pode dar ao próprio analisando, tu pode, quando tiver qualquer problema, e aquilo virar uma rotina, né? Algo que, e aí, dentro dessa lógica aí, da própria perseguição, né? Muitas vezes, Pode, né? sim. Indo atrás do analista de seguir a vida dele, o que ele faz, as coisas, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa, quando está fazendo a aliança de trabalho, é um recurso que eu sugiro que se utilize, iniciar a imposição de limites. Sabe? Essa é uma regra limites. Essa é uma regra que eu sugiro que ela dá bons resultados. Outras regras básicas, assim como, por exemplo, entrou para o setting, não trancar a porta. Sabe? Uhum. A porta está só encostada, está no trinco ali, não tem chave. Ter um consultório clean, assim, com pequena ou de preferência com nenhum objeto que possa ser utilizado numa agressão, por exemplo. Né? Coisas básicas assim de segurança. Né? O João, lá no início do curso nosso, né, o Dr. Salésio passou um vídeo do Freud, que fez uma hipnose com um rapaz que tinha agredido o pai na sala de refeição. E na hipnose ele pegou a faca e veio em direção ao Freud, como se tivesse feito no pai dele, né? A mesma situação, Freud, como era jovem, forte, pegou o braço dele e dominou ele, tirando aquele punhal que ele tinha já ferido. Isso aí foi um caso, assim,
bem prático, assim, para te ver assim, a fragilidade que o analista se sente, né? Se põe, né? Pois é, mas aí tu está falando de um caso de uma pessoa que estava Freud. hipnotizada. Isso, Hipnotizada. provavelmente Freud além da alma. Deve ser Isso. aquele trecho do rapaz que... Isso. E uma pessoa hipnotizada, ela está sob comando. Né? Mas foi uma situação bem dramática, de repente. Mas claro que é. Poderia ter executado a tarefa, né? Claro, mas na época o Freud tinha seus 32 anos, né? Então era forte, né? Então ele viu a situação e reagiu rápido, né? Então, dominando aquela situação. Mas então, nem todos nós, na verdade, ele colocou o psicanalista vulnerável em muitas situações, né? É vulnerável. Muito bem colocado, para a gente tomar muita cautela, para nós que estamos iniciando, né, João? Não, e tem uma coisa que é importante a gente levar em conta. Assim, a psicanálise, ela nos coloca ocupando o lugar do suposto saber, né, na relação com o nosso paciente. E a maior parte das pessoas, quando elas estão nesse estado de ocupar um local tão importante, elas se esquecem das outras coisas. Elas estão tão... É como nós estamos aqui agora, falando nessa live. Qual de vocês aí está preocupado com a segurança pessoal? Enquanto nós estivemos aqui falando até esse momento, ninguém. Né? Eu aqui, qual é a preocupação que eu demonstrei para vocês aqui com segurança pessoal? Com nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque eu estou revestido aqui da intelectualidade. Eu estou ocupando aqui um lugar que tradicionalmente é da doutora Carla, é do doutor Salésio, é de outra pessoa, mas eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, que eu sou capaz aqui, então eu me despi de outras precauções. Né? Essa situação ela é comum no setting. O analista está ali tão empenhado em atender aquela criatura que está ali na frente dele, que ele não está pensando em outras coisas. É bem verdade, né? É. Bem verdade. Né? Mais alguma coisa sobre isso ou podemos ir adiante? Eu tenho a impressão que alguém ia falar antes do tal, ou teve outra pessoa, Éder? É Éder o nome do colega aí? Eu já falei, já fiz o questionamento. Obrigado. De nada, de nada. Bom, aqui, me desculpem a vaidade pessoal, né? Mas assim, nós chegamos ao final da apresentação e eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui, porque esse tema que nós estamos falando aqui foi o tema do meu TCC, quando eu me formei psicanalista aí no Instituto, orientado pela doutora Carla, e esse TCC gerou esse livro aí, A Simbologia da Linguagem na Interpretação dos Sonhos. Tá? Como diz os atores de humor, é da minha própria lavra. E... Como faço para adquirir, meu amigo João? Olha, eu falei com... Ainda tem disponível ainda ou não? Não, eu ainda não imprimi o livro, tu acredita? Não imprimiu ainda? Não, mas... Então reservam para mim aí depois, hein? Tá. Eu fiz um acerto lá com o rapaz da gráfica e ele me disse que talvez em 2 ou 3 semanas ele me entregue. Então, eu vou anunciar aqui, quando eu tiver com o livro pronto, eu anuncio para vocês, tá bem? Mas esse livro, eu só gostaria de dizer para vocês que todo esse conteúdo que nós abordamos hoje está nesse livro. Não me proponho a ter criado nenhum método pedagógico, absolutamente. Mas uma coisa eu posso assegurar para vocês. Não tem nada escrito aí que eu tenha inventado. Está tudo dentro das teorias e técnicas que eu estudei bastante para poder escrever isso aí. Tá? E no mais, meu muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, João. Muito boa a tua apresentação, parabéns. Obrigado. Teve, assim, bem calmo, assim, não trouxe muito assunto, muito corrido, assim, mostrou bastante experiência clínica. Isso para nós
analista de informação é muito importante, né? Esse aprendizado. E eu te agradeço, assim, de coração, assim, pela exposição que de trazer para nós. E eu acho que todos os nossos colegas aí também estão sendo muito gratos aí. Muito obrigado, viu, João? Uma boa noite para todos aí também. Obrigado. Obrigado, doutora Carla. Eu agradeço as palavras e eu reforço para dizer uma coisa que eu sempre dizia para a doutora Carla quando eu estava lá na formação, que é assim, ó, eu entendo como imprescindível a convivência entre nós, psicanalistas, compartilhamento de ideias, de produções, enfim, convivência, tá? Então eu me coloco a essa disposição, na hora que vocês quiserem fazer outro evento, me convidem, por favor. Tá? Ótimo, João. Vou aproveitar para testar a atenção flutuante do grupo. Me parece que alguém dormiu. Será? Sim. Sim, nas costas da doutora Carla. Dormiu o tempo todo aí, ó. Dormiu, sonhou, gatinho, roncou, ronronou, mudou de posição. Né? Deve estar quentinha a sala aí, né? Bem simbólico aqui. É verdade, na hora que eu prestei atenção. Dormiu o tempo todo, virou de posição. E foi muito importante a participação de vocês, principalmente pelo título convidativo. Nada mais justo que ter esse diálogo. Então, foi oportuno, né? Durante a live foi acontecendo a participação do grupo. Quando eu me referi a sementinhas, é só para mostrar também que tem um longo caminho pela frente. Ressalto a importância do que o João falou sobre a necessidade da leitura diária, do hábito, a necessidade de criar esse espaço na própria rotina profissional para estar se dedicando ao aprofundamento das teorias. E a prática também é importante. Então, considero que andam de mãos dadas. Mas, sobre a sementinha, muitos outros psicanalistas foram um pouco além em relação aos tipos de sonho, e aqui que entra a tabulação que eu me referi. O fato de termos tido essa experiência na Argentina foi algo que enriqueceu muito a nossa vida profissional. Então, enquanto Freud falou do sonho fisiológico, que é aquele sonho que, de alguma forma, está ligado a reações físicas, ou até mesmo algum desconforto que acontece enquanto dormimos, alguém que imagina que está no banheiro e acorda urinado, por exemplo, ou então alguém que acha que está caindo de um precipício, acorda naquele sobressalto, o pé está para fora da cama, alguém que acha que tem alguém empurrando contra a parede e sente dor física durante o sonho e quando acorda está dormindo de mau jeito, está com o braço torcido, né? São sensações fisiológicas que ocorrem. O clássico grande foi tão bem explanado essa noite, o sonho ligado à realização dos desejos. O sonho de angústia, um dos mais recorrentes na clínica. Os famosos pesadelos são classificados como angústia. O sonho místico, que acontece com algumas experiências, mensagens, passagens. Resolução de problemas, né? Inclusive um dos sonhos que, graças a ele, nós temos a máquina Singer, a máquina de costura, como é hoje. Sonhos eróticos, sonhos existenciais, que a clínica humanista existencial trabalha muito a partir dessa identificação e de toda a possibilidade que abre. Os sonhos recorrentes são sonhos que se repetem por muitos anos ou diversas vezes, mesmo trocando alguns elementos,
a temática recorre, a temática se repete, né? Sonhos premonitórios, o João também falou um pouquinho sobre a característica do inconsciente, essa atemporalidade. Então, não existe passado, presente e futuro para o inconsciente, e é graças a esta lógica que nós podemos sonhar com algo que ainda não aconteceu. E ainda um 10º elemento, quando eu me refiro que estudo há muitos anos também essa linguagem, que diz respeito à incubação dos sonhos. Então, cada um deles daria uma live com certeza, por isso só a curiosidade, que existem algumas técnicas, alguns processos que podem ser trabalhados também a partir daí. Deixo o abraço a todos, nosso abraço virtual, né? João também, com certeza podemos planejar outros temas, outras lives, outros momentos, para estar aprofundando questões importantes, para estar também trazendo todas essas temáticas a serem visitadas, né? E semana que vem a Fernanda já tem o tema da live, logo, logo já vai estar sendo divulgada, também vai ser uma live super especial. Depois disso, nós teremos também algumas bancas que em breve serão anunciadas com temas também importantes para o aprofundamento na clínica. Ok? Olha, eu, da minha parte, não tenho palavras para agradecer a todos, especialmente pela paciência, né? E fico feliz de revê-los, de conhecê-los, ver os novos rostos que eu não conhecia. E parabenizo a todos por estarem nessa trilha da psicanálise. Pode demorar a aparecer o resultado, mas ele vem. Tenho confiança que ele vem. E ele é muito gratificante, muito saboroso, tá? Então, também parabenizo a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. Até uma próxima. Boa Ótimo, noite. João. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Boa noite.